Vamos, Michael Cimino? Vai, é sua vez. Brilhe. Eu não sei nem por onde começar, gente. Talvez meu diretor favorito. Podemos ir embora, então? Podemos ir embora. Michael Cimino, vejam tudo dele, pronto. Tem 7 filmes, 7 filmaços. É um cara que surgiu também na época da Nova Hollywood. Ele começou escrevendo o roteiro de Magnum, salvo engano. Chamou a atenção do Clint Eastwood, fez o Último Golpe, que é com Clint e o Jeff Bridges. Deu certo. Ele fez um filme que todo mundo conhece, que é o Franco Atirador, ganhou uma porrada de Oscar. E depois é o cara que é acreditado como o finalizador da Nova Hollywood pelo fracasso comercial, que foi o responsável pela crise. O Portal do Paraíso, né? Ele teve até uma briga de bastidores com o Scorsese, reza a lenda, por causa desse filme, que o Scorsese falou mal dele. E ele falou mal do Scorsese publicamente. Mas, como você até adiantou antes, é um diretor que ele continua um pouco com o cinema que era pensado pelo John Ford, pelo Hal Walsh, pelo Howard Hawks, que depois foi também pelo James Gray, pelo Clint Eastwood, que é um cinema sobre os momentos mais felizes da vida dos personagens, pô. É sobre um mundo perfeito, um mundo idealizado e como a gente pode chegar nele, e sobre conceber esses momentos, conceber esses mundos possíveis. E ele faz isso com muitas histórias trágicas, principalmente, né? Sim. E indo do clássico ao moderno. Você pensa no Franco Atirador, um filme que começa totalmente no cinema clássico e termina no cinema moderno. E nesse caminho ele vai reaproveitando cenários, ressignificando cenários, dando profundidade para esses cenários, enfim. Fala alguma coisa, porque... porque é isso. O Cimino, ele é um diretor que ele, assim, como você disse, ele tem essa visão de uma espécie de mundo idealizado, mas ao mesmo tempo ele visa subverter essa idealização, né? Porque se você pega o Franco Atirador e o Portal do Paraíso, por exemplo, como exemplo para isso, é você entender que a primeira parte dos seus filmes, no geral, elas atuam na esfera do ritual. Sim, total, né? Total. Eles são sempre em volta de alguma coisa. É o casamento no Franco Atirador, é a formatura no Portal do Paraíso. Então, esses sujeitos, eles estão sempre celebrando a vida. Celebrando algum momento, celebrando alguma coisa que vai vir a acontecer. A faculdade é um momento... Se formar numa faculdade é um momento em que você está iniciando um momento que, teoricamente, será feliz para sua vida. É um novo passo para sua vida que você encerrou para começar algo novo, melhor do que antes, teoricamente. Porque você se formou, você vai para um novo mundo a partir disso. O casamento, a mesma coisa. Você está celebrando a vida, você está celebrando esse momento com alguém que você ama. E esses momentos são de fato filmados como momentos de grande celebração. Sim. De grande felicidade. Só que a grande parada do Cimino é que ele sempre vai justapor dialeticamente essa primeira parte com uma segunda parte do filme. Sim. Que é justamente entender que esse grande momento de celebração, esse grande momento ritualístico, ele é sempre subvertido por uma subsequente lógica de tragédia. Sim. Né? Principalmente nos 3 primeiros filmes, né? Que são filmes sobre amizade, principalmente, que essas amizades... principalmente no Franco Atirador e no Portal do Paraíso, são destruídas pela realidade da vida, pela guerra, pelos Estados Unidos. Perfeito. E aí, no Franco Atirador é isso. Você tem a primeira parte desse grande ritual do casamento, da felicidade, da camaradagem, da amizade, tá tudo ali. Os amigos são todos famílias, estão sempre juntos ali, né? E vem uma elipse, pum, explosão, guerra, fogo no Vietnã. Do nada você tá no Vietnã. Né? Inclusive parece ser um filme muito maior do que porque a parte do Vietnã é filmado em 1, 2, 3 locações, né? É a locação lá da roleta russa. O campo onde eles são pegos, tem a parte aquática da roleta russa, tem a rua onde eles passam algumas vezes e a casa onde tem a roleta russa da última cena. Isso. São 3, 4 cenários que são filmados. Parece muito mais grandioso, mas não é. Inclusive é uma característica do Cimino fazer daquilo muito maior do que o que verdadeiramente é, né? É um cinema épico, de fato, né? Ao contrário, por exemplo, se você pegar o Apocalipse Now, é um filme épico, mas de fato né? É um filme que há 50 milhões de cenários, 50 milhões de fazer. O Cimino, ele faz em poucos cenários aquilo ali acontecer, né? Enfim, então ele vai trabalhar de maneira justaposta essa noção do ritual, da celebração. E aí a grande parada é que você vai entrar consigo também numa lógica de não entendimento com aquilo tudo que está acontecendo, porque até 2 minutos atrás eles estavam celebrando a vida. No plano seguinte, eles estão morrendo. Fugindo da morte. Ou causando a morte. E mais do que isso,
se você pega o franco-atirador em específico, você vê eles celebrando a vida sabendo que eles vão pra guerra. E você fica naquele lugar assim, caraca, eles estão celebrando um grande ritual de vida, mas eles vão morrer. E é também ou pelo menos verão a morte. E é um filme muito politizado, porque é um filme sobre como aquela geração de trabalhadores working class nos Estados Unidos, classe média baixa, eles foram cooptados por esse imaginário de temos que ir pra guerra, representar nosso país, isso aí, América acima de tudo. E todos se fuderam, pô, voltaram mutilados. Sim. E aí o filme ele consegue capturar muito bem uma ideia de uma segundo Benjamin, dessa ideia de mudez humana. De como a guerra, sobretudo a guerra moderna, a Primeira, Segunda Guerra Mundial, Guerra da Coreia, Vietnã, elas são diferentes das guerras do passado na medida em que ela produz sujeitos traumatizados, né? Não mais aquele sujeito que retorna da guerra celebrando a vitória, celebrando os contos, celebrando as narrativas que surgem disso. Histórias, mas o sujeito que retorna mudo, né? Mudo por quê? Porque quem conta essa história não é mais o cara que retorna. Quem conta essa história agora é o governo, é o Estado, é o jornalismo, é a notícia. São essa galera que vai estar contando as histórias desses sujeitos que retornam invisibilizados, sem uma perna, sem um braço, sem o seu amigo, sem o seu ente querido que foi perdido. Retorna mudo com o seu conterrâneo, com o cidadão que mora em seu país, o criticando por ter sido um herói de guerra. E assim, é esse negócio, os Estados Unidos estavam errados na Guerra do Vietnã, todo mundo sabe, né? Só que esse sujeito que tava lá batalhando não sabe, tá ligado? Ele retorna e o sujeito dos Estados Unidos tá lá e tá criticando o cara que tava lá e morreu. Sim. O amigo dele morreu na frente dele, foi posto pra ver o outro dando tiro na cara, sabe? Com rato, explosão, napalm e tudo isso acontecendo na frente dele, toda essa tragédia, essa desgraça acontecendo na frente dele. Pra quê, né? Porque ele volta e o cara no mercado pergunta: pô, que bom que você voltou, vencemos, né? Vencemos? A gente venceu? Tipo, ele nem sabe. Sim, e aí ele volta e ele é esse sujeito mudo, onde quem conta essa história são os outros, não ele. Porque ele não tem essa celebração pra contar essas histórias. Essas histórias não são felizes pra ser contadas. E é a cena final de Franco-Atirador. Todos em volta na mesa. Cantando música dos Estados Unidos. Mas parece que eles estão cantando, mas parece que eles estão em silêncio. Sim. Ao mesmo tempo. Sim. Isso é muito brilhante, né? Como parece que eles, ao mesmo tempo... Não é um ode. Ao mesmo tempo que eles estão silenciosos, eles estão cantando. Isso é lindo demais. E o cara perguntou aqui no chat... Cadê? Fiore, qual é a dica pra não dormir nos infinitos minutos do casamento em Franco-Atirador? Essa cena é maravilhosa, amigo. Assim, pra você não dormir, presta atenção em quem tá olhando pra quem na cena. Pronto, é o suficiente. As cenas infinitas de casamento do Poderoso Chefão, tu vê, né? São boas também, tá? São boas. Mas é isso que eu tô falando, porra. Mas aí tu vê no Poderoso Chefão. Agora, a parada é a seguinte, no Timino, do Poderoso Chefão é boa também, tá? Mas no Timino tem isso. Toda aquela extensão dessa celebração, desse ritual, ela é importante pro que vem em seguida. Pra você entender como aquelas pessoas celebram a vida pra uma coisa que eles estão indo pra morrer. E pra aquele momento também, porque você pensa, é o último momento feliz da vida daquelas pessoas. Eles nunca mais vão ser felizes. Sim. Não da mesma maneira. Então eles vão ter aquela memória completa, sabe? E não só isso. Existe toda a contradição, né? A contradição, mas tem toda uma tensão sexual entre vários personagens do filme, sabe? Então você não entende direito quem tem interesse em quem gosta de quem. E essa cena tá matutando isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Você não sabe o que o Nick quer com aquela menina. Não sabe o que o outro cara quer com aquela menina. Então existe essa tensão muito foda. E esse mistério continua até o final do filme. Sim, perfeito. Franco-Atirador é isso. É estender planos. Estender planos significa que ele dá sentido pro filme também. Ele propõe coisas novas pro filme a partir desse esticamento dos planos. E esses rituais como tragédia é um negócio que sempre volta no filme dele, né? Sim. O Ano do Dragão, por exemplo, é um filme que começa com o funeral do chefe da máfia de Chinatown. E aí chega o Stanley White, que é o protagonista do Mickey Rourke, e ele é o policial que vai botar moral na cidade e investigar e derrubar a máfia de Chinatown. E a última cena é novamente o funeral de um chefe da máfia, e ele percebe que o melhor que ele pode fazer é forçar o ritual a se repetir, porque ele não tem poder sobre aquilo, porque é só um homem contra o sistema inteiro, sabe? Sim. Então, tipo, é o ritual como tragédia, a coisa mais linda do mundo, pô, pelo amor de Deus. Maravilhoso. Muito foda. Maravilhoso. Pô, e Sun Chaser, cara.
Na Trilha do Sol, pelo amor de Deus. É um filme sobre o Timino jovem com o Timino velho fazendo uma road trip pra chegar na montanha indígena nos Estados Unidos. Coisa mais foda do mundo. Vai tomar no cu, porra. Aí mandando todo mundo aí tomar no cu, viu? Só quem gosta de Sun Chaser. E quem não viu? Porra, melhor ainda, vai ver. Vai ver. Mas aí não vai tomar no cu, não. Não, só se não gostar. Tá bom, então tá certo.